Quando alguém deixa de sentir falta das pessoas, a primeira reação costuma ser o estranhamento. Surge a dúvida silenciosa: isso é frieza, maturidade, defesa emocional ou algo mais profundo acontecendo por dentro? Muitos vivem essa experiência sem conseguir nomeá-la, carregando uma sensação ambígua de alívio misturada com culpa, como se houvesse algo errado em não sentir mais a ausência de quem antes era essencial. Esse é um estado psicológico comum, mas raramente compreendido. E justamente por isso acaba sendo mal interpretado, tanto por quem sente quanto por quem observa de fora. Neste vídeo, vamos analisar de forma racional e cuidadosa o que acontece na mente quando a falta desaparece. Você vai entender quais mecanismos psicológicos estão por trás desse afastamento emocional, o que isso revela sobre sua personalidade, seus vínculos e seus limites internos, e por que esse fenômeno não surge do nada. Ao longo da análise, serão apresentados os padrões de comportamento que levam a esse ponto, os sinais que costumam ser ignorados e as possíveis consequências, tanto positivas quanto problemáticas. A proposta aqui não é julgar, mas esclarecer, porque compreender esse processo é o primeiro passo para entender a si mesmo com mais lucidez e menos ruído emocional. Antes de seguir, deixa eu te pedir algo rápido, sem quebrar o clima. Se esse tipo de reflexão já conversa com você, deixa o like e se inscreve no canal agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender a própria mente. E garante que você não perca os próximos vídeos que aprofundam exatamente esse tipo de tema. Agora sim, vamos continuar. O momento em que a ausência deixa de doer. Existe um ponto silencioso em que você percebe que alguém sumiu e nada acontece por dentro. Nenhum aperto no peito, nenhuma vontade urgente de mandar mensagem, nenhum vazio escandaloso. Só um silêncio neutro. Carl Jung observava que isso costuma surgir quando a psique se cansa de sustentar vínculos que já não dialogam com quem a pessoa está se tornando. Não é frieza repentina, é um ajuste interno. A mente começa a retirar energia emocional de onde não há mais troca real. E o curioso é que nesse estágio, a solidão não se apresenta como sofrimento, mas como descanso. Só que quase ninguém percebe isso conscientemente. A maioria interpreta como algo está errado comigo, quando na verdade algo está se reorganizando. E essa reorganização tem muito menos a ver com os outros, e muito mais com uma mudança interna que quase sempre passa despercebida. Chega um momento curioso na vida em que você percebe algo estranho. Alguém some da sua rotina e nada dói. Nenhum aperto no peito, nenhuma vontade impulsiva de saber como a pessoa está, nenhum vazio gritando atenção. Só um silêncio interno, estável. E esse é o ponto que confunde muita gente, porque fomos ensinados que sentir falta é prova de afeto, e não sentir parece quase um defeito moral. Mas a psicologia mostra outra coisa. Quando a mente passa tempo demais insistindo em vínculos que exigem esforço constante, adaptação forçada e pequenas concessões diárias, ela começa a economizar energia sem pedir permissão. É como um sistema interno que entende, antes da consciência, que continuar do mesmo jeito custa caro demais. Carl Jung observava que, nesses casos, a ausência deixa de doer porque a imagem emocional daquela pessoa já não ocupa o mesmo lugar psíquico. Não houve briga, nem fechamento dramático. Só uma mudança silenciosa de posição. E o mais desconcertante é que, junto com essa ausência de dor, surge uma sensação inesperada de leveza, quase um alívio discreto que vem acompanhado de culpa. A pessoa não sente saudade, mas sente que deveria sentir. Esse conflito interno não aparece do nada. Ele aponta para algo maior que ainda não foi encarado. O que exatamente dentro de você mudou para que aquela presença deixasse de fazer falta?
Quando o desapego não é escolha, é defesa. Nem sempre parar de sentir falta é sinal de maturidade emocional. Às vezes, é o último recurso da mente para não colapsar. Jung falava sobre mecanismos inconscientes que entram em ação quando o excesso de frustração ultrapassa um limite invisível. A pessoa tenta, insiste, se adapta, tolera, até que algo fecha por dentro. Não com raiva, mas com indiferença. É como um disjuntor emocional que desarma para evitar um curto-circuito maior. Por fora, parece desapego. Por dentro, pode ser exaustão acumulada. O problema é que, quando isso acontece, a pessoa não perde apenas o outro. Ela começa a perder também o acesso às próprias emoções ligadas àquele tipo de vínculo. E é aí que surge uma pergunta incômoda. Isso é liberdade emocional? Ou apenas um novo tipo de bloqueio que ainda não foi reconhecido? Às vezes, parar de sentir falta não nasce da clareza, nasce do cansaço. Não é uma decisão pensada, nem um chega consciente. É mais parecido com quando o corpo desliga sozinho depois de dias sem dormir direito. Você tentou manter contato, tentou explicar, tentou se adaptar ao ritmo do outro, tentou ser compreensivo mais vezes do que gostaria de admitir. Só que existe um limite invisível. Jung observava que, quando a frustração vira rotina, a mente cria atalhos para não adoecer. E um desses atalhos é o distanciamento emocional. A pessoa não some da sua vida de uma vez, ela vai perdendo peso por dentro. Aquela mensagem que antes acelerava o coração vira só mais uma notificação. O encontro que você fazia questão começa a parecer esforço demais. E isso não acontece porque você ficou mais frio, mas porque o sistema interno entendeu que continuar sentindo daquele jeito estava custando caro demais. O problema é que essa defesa costuma se disfarçar de maturidade. Por fora, parece controle emocional. Por dentro pode ser exaustão acumulada. E quando esse desligamento acontece, ele não apaga só a dor. Ele apaga também a vontade de tentar de novo. É aí que muita gente se pergunta, em silêncio, se esse alívio estranho é liberdade ou se é apenas o sinal de que algo importante foi desligado antes de ser compreendido. O sinal mais claro de que você mudou, não de que esfriou. Há um padrão que Jung observava com atenção. Quando a personalidade amadurece, certos laços simplesmente deixam de fazer sentido, sem drama e sem conflito. A falta desaparece porque o lugar interno que aquela pessoa ocupava já não existe mais. Não houve briga, nem traição, nem afastamento declarado. Apenas uma mudança silenciosa de identidade. E isso confunde, porque a sociedade associa vínculo à permanência, não à coerência interna. Só que a psique não funciona assim. Ela busca alinhamento, não nostalgia. O detalhe é que esse tipo de mudança nunca acontece isoladamente. Quando você para de sentir falta de alguém, quase sempre está começando a sentir falta de outra coisa, de si mesmo em um estágio que ainda não foi totalmente compreendido. E é exatamente aí que essa história começa a ficar mais profunda. Existe um tipo de mudança que não faz barulho. Não vem com crise, nem anúncio, nem aquela conversa final que todo mundo imagina. Ela acontece quando você cresce por dentro e percebe, quase sem querer, que algumas pessoas ficaram pequenas demais para a versão atual da sua vida. Não pequenas no sentido moral, mas no encaixe. Jung falava que a psique busca coerência antes de buscar companhia. E quando essa coerência começa a se formar, certos vínculos simplesmente perdem função. É como tentar usar uma roupa antiga depois de mudar de corpo. Não está rasgada, não é feia, só não serve mais. E isso confunde, porque você olha para trás e pensa: essa pessoa não me fez mal, então por que eu não sinto falta? Justamente porque o vínculo não terminou por dor, terminou por desalinhamento. Você mudou o jeito de pensar, de reagir, de se posicionar.
Aquilo que antes preenchia, agora só ocupa espaço. E nesse ponto, surge um silêncio interno curioso, quase desconcertante, onde a saudade não aparece, mas algo começa a se mover em outro lugar. Não é frieza, é atualização. Só que toda atualização cobra um preço emocional. Você começa a perceber que não sente falta do outro, e sim de quem você era quando aquela relação fazia sentido. E essa percepção abre uma inquietação difícil de ignorar, porque ela aponta para uma ausência mais profunda que ainda não foi nomeada, uma ausência que não tem rosto, mas tem peso, e que começa a puxar sua atenção para dentro, mesmo que você ainda não saiba exatamente o porquê. Quando você junta tudo isso, o momento em que a ausência deixa de doer, o cansaço que vira desligamento e a mudança silenciosa de quem você se tornou, uma coisa fica clara: parar de sentir falta das pessoas raramente fala sobre elas. Fala sobre você. Fala sobre energia emocional redistribuída, sobre limites que antes não existiam, sobre uma identidade que parou de se moldar só para caber em vínculos antigos. Jung defendia que a maturidade psicológica não aparece quando você aprende a se apegar melhor, mas quando entende onde não faz mais sentido investir afeto. E isso explica por que, depois de um certo ponto, a solidão deixa de ser um vazio externo e passa a ser um espaço interno. Um espaço onde você finalmente escuta seus próprios pensamentos sem interferência, sem ruído, sem a necessidade constante de validação. O desconforto que surge não é pela falta do outro, mas pela pergunta que sobra: se eu não sinto mais falta, o que exatamente estou construindo agora? Essa é a reflexão que fica. Porque talvez o fim da saudade não seja um sinal de perda, mas o início de uma fase em que você precisa aprender a conviver com quem você está se tornando antes de decidir quem realmente merece voltar a ocupar espaço na sua vida. E talvez seja exatamente aí que tudo se fecha. Quando a falta some, não é o fim da sua capacidade de sentir. É o fim de um ciclo que já tinha dado o que tinha que dar. A mente não apaga pessoas por crueldade. Ela se reorganiza para sobreviver, crescer e manter coerência com quem você está se tornando. Entender isso muda tudo, porque tira o peso da culpa e coloca luz no processo. A pergunta final não é por que você parou de sentir falta, mas o que esse silêncio interno está tentando proteger ou preparar. Ficar com essa reflexão é essencial, porque algumas respostas não aparecem quando você olha para fora, só quando tem coragem de encarar o espaço que ficou por dentro. Se esse vídeo te fez pensar em alguém, em alguma fase da sua vida, ou até em você mesmo de um jeito diferente, deixa o like e se inscreve no canal agora. Isso fortalece esse espaço de reflexão e mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E aproveita para comentar aqui embaixo. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Solidão, relacionamentos, personalidade, hábitos ou algum comportamento humano que sempre te intrigou? Eu leio os comentários e muitos dos próximos conteúdos nascem exatamente dali.